Hoje, Helena acorda com um cheiro de café fresco. Ela olha pela janela e vê os filhos no quintal, correndo, brincando, rindo. E ela sorri. Sorri de um jeito que ela não consegue explicar, porque ela sabe o que é viver sem esse tipo de alegria. Sabe o que é acordar e não ter motivo para abrir os olhos. Sabe o que é olhar para o horizonte e não ver futuro nenhum esperando por ela. Mas isso foi há muitos anos. E às vezes parece que foi ontem. Hoje, ela é feliz. Hoje, ela é completa. Hoje, Helena tem uma família que a ama de verdade. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que ela achou que nunca mais voltaria a sorrir. Houve um tempo em que ela não via saída. E se hoje ela está aqui, contando essa história para você, é porque ela teve coragem. Coragem de levantar quando tudo caiu. Coragem de caminhar quando não havia caminho. Coragem de acreditar, mesmo quando parecia impossível. E tudo começou na manhã em que o pai dos filhos dela arrumou a mala e foi embora com outra mulher. Comente aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo a história de Helena. Helena ainda se lembra do barulho da porta batendo. Foi seco, forte, final. Ela olhou pela janela e viu ele jogando as coisas na carroça. Uma sacola de roupa, um saco de ferramentas. Os cavalos já estavam atrelados. E ela, a outra mulher, do lado de fora, esperando. Sentada no banco da frente como se aquele fosse o lugar dela, como se ela tivesse direito. Helena não chorou naquela hora, nem gritou, nem correu atrás, porque no fundo ela já sabia fazia tempo. O casamento tinha acabado muito antes de ele ir embora. Na verdade, ela acha que nunca começou de verdade. Ele era um homem difícil, muito difícil. Ciumento, controlador, do tipo que aprende em casa e chama isso de amor. Ele não a deixava trabalhar. Dizia que mulher dele não precisava de rua, que o lugar de esposa era dentro de casa cuidando dos filhos, e se ela pisasse fora sem autorização, ele batia mesmo, com força, com raiva, como se ela fosse culpada de alguma coisa que só ele enxergava. Ela aprendeu a não sair, aprendeu a não falar alto, aprendeu a andar em silêncio dentro da própria casa. E com o tempo, ela esqueceu quem era. Mas naquele dia, ele foi embora e a deixou com 4 crianças, 4 bocas para alimentar, 4 corpos para vestir, 4 almas que dependiam dela. E ela não tinha nada, nem dinheiro guardado, nem parente para correr, nem amigo para pedir ajuda. Porque ele nunca a deixou ter nada disso. Ela era isolada, presa, dependente, e agora, abandonada. Helena sentou-se na beirada da cama e olhou para o chão. As crianças ainda dormiam. Miguel, o mais velho, com 11 anos, Ana Clara, com 9, João Pedro, com 7, e a pequena Maria, com apenas 4 aninhos. Eles não sabiam de nada ainda. Não sabiam que o pai tinha ido embora para sempre. Não sabiam que não tinham mais nada. E ela não sabia como ia contar. O aluguel da casa vencia em 3 dias. Era uma casa simples, de fazenda, chão de barro batido, teto de telha, parede rachada. Mas era o lar deles. E agora, não era mais, porque ela não tinha como pagar. Ficou sentada ali, na beirada daquela cama, e pela primeira vez em muito tempo, ela rezou. Rezou de verdade, com medo, com desespero, com raiva. Pediu a Deus que lhe mostrasse um caminho, que não a deixasse sozinha, que cuidasse dos filhos dela. Mas sabe o que ela sentia naquela hora? Nada. Silêncio. Como se Deus tivesse virado o rosto para ela. Como se ela não merecesse ser ouvida. E foi aí que Helena começou a duvidar. Duvidar se ele realmente se importava. Duvidar se ela ia conseguir. Duvidar de tudo. 3 dias depois, o dono da terra apareceu. Ele era um homem grande, suado, com cheiro de cachaça. Bateu na porta com força e gritou o nome de Helena. Ela sabia o que ele queria. O aluguel. Helena abriu a porta devagar, segurando Maria no colo. Ele olhou para ela de cima a baixo e sorriu. Um sorriso que lhe deu arrepios. "Cadê seu marido?" Ele perguntou, já sabendo a resposta. "Foi embora", ela respondeu baixo. Ele deu um passo para a frente. "Então você está sozinha agora, é?" Helena não respondeu. Só segurou Maria mais forte. "O aluguel está atrasado, Helena. Você sabe disso." "Eu sei, mas eu não tenho como pagar agora."
Só me dá mais um tempo. Ele riu, baixo, devagar. Tempo eu não tenho para dar não, moça, mas a gente pode resolver de outro jeito. O estômago de Helena embrulhou. Ela sabia o que ele estava insinuando. E não era a primeira vez. Já tinha tentado antes, quando o ex-marido dela não estava em casa. Mas dessa vez, ela não tinha ninguém para a defender. Eu não quero resolver de outro jeito, ela falou firme. Eu só preciso de mais tempo. Ele cruzou os braços. Você tem até amanhã para sair. Senão, eu volto. E a gente conversa melhor. Ele olhou para ela mais uma vez, demorado, sujo, e foi embora. Helena fechou a porta e encostou nela, tremendo. As crianças a olhavam assustadas. Mãe, a gente vai ter que sair? Miguel perguntou. Ela respirou fundo e mentiu. Não, meu filho, está tudo bem. Mas não estava. Nada estava bem. Ela sabia que se ficasse ali, algo ruim ia acontecer. Com ela ou com as crianças. E ela não podia deixar. Helena passou a noite em claro, pensando, planejando, rezando. E de madrugada, tomou uma decisão. Eles iriam embora. Para onde? Ela não sabia. Mas ficar ali não era opção. Juntou o pouco que tinham. Um lençol velho, roupas das crianças, um pedaço de farinha que sobrou, uma panela e nada mais. Chamou os 4 e disse, a gente vai embora, agora. Miguel franziu a testa. Para onde, mãe? Helena segurou a mão dele. Para onde Deus mandar. E assim, eles saíram. No meio da madrugada, pela estrada de terra, sem rumo certo, sem destino, só com fé. E uma coragem que ela nem sabia que tinha. Helena olhou para trás uma última vez. Viu a casa sumindo no escuro. E pensou, Deus, se o Senhor está me ouvindo, não me abandona agora. A estrada de terra era longa, escura, silenciosa. Eles andavam devagar, porque Maria era pequena demais para acompanhar o passo dos outros. Helena carregava a menina no colo quando se cansava. E quando ela cansava, Miguel pegava. Ele era magro, fraco, mas se esforçava como um homem, como se soubesse que precisava ser forte por todos. Ana Clara segurava a mão de João Pedro, e ele, coitado, só choramingava baixinho. Dizia que estava com fome, que queria dormir, que estava com medo. Helena também estava, mas não podia mostrar. Quando o sol começou a nascer, eles pararam para descansar debaixo de uma árvore grande. Helena dividiu o pedaço de farinha que sobrou. Misturou com água de um riacho que encontraram no caminho. Não era comida de verdade, mas era o que tinha. As crianças comeram sem reclamar. Até agradeceram. E aquilo partiu o coração de Helena, porque eles não mereciam passar por aquilo. Não mereciam ter fome. Não mereciam viver na incerteza. Mas era tudo que ela podia oferecer naquele momento. Eles andaram o dia inteiro. Passaram por fazendas, casas isoladas, plantações. Mas Helena não parava para pedir ajuda. Tinha vergonha. Medo de ser rejeitada. Medo de alguém querer fazer mal para as crianças. Então eles só seguiam. Quando anoiteceu, encontraram um barranco coberto de mato. Helena estendeu o lençol no chão. Deitou as crianças uma do lado da outra e ficou acordada, vigiando, rezando, pedindo a Deus que os protegesse. Mas sabe o que ela sentia? Nada. Só vazio, como se ele não estivesse a ouvindo, como se ela estivesse gritando no escuro. E ninguém respondesse. No segundo dia, continuaram andando. Encontraram algumas frutas no caminho. Jabuticabas, goiabas. Não era muito, mas ajudou. As crianças comeram com vontade. E ela fingiu que estava satisfeita. Mas por dentro, estava desesperada. Porque não tinham para onde ir. Não tinham plano. Não tinham nada. Só andavam. E esperavam. Esperavam que alguma coisa mudasse. Que alguém aparecesse. Que Deus, finalmente, a ouvisse. Foi no terceiro dia que ela viu a cabana. Estava escondida no meio do mato, longe da estrada. Difícil de enxergar. Mas Helena viu. E o coração dela acelerou. Chamou as crianças e apontou. Olha ali. Vamos ver se tem alguém. Eles se aproximaram devagar. A cabana era velha, as paredes rachadas, o teto meio caído, a porta, nem tinha mais porta, só um buraco aberto. Mas por dentro, tinha espaço,
Tinha chão de terra batida. Tinha um canto seco. E não chovia lá dentro. Era perfeito. A gente pode ficar aqui? Ana Clara perguntou com os olhos brilhando. Helena olhou em volta. Não tinha ninguém por perto. Nenhuma outra casa. Nenhum sinal de vida. Parecia abandonado fazia tempo. Pode, ela respondeu. Pelo menos por enquanto. As crianças sorriram. Entraram correndo. Limparam o chão com as mãos. Juntaram folhas secas. Fizeram um cantinho para cada um. E pela primeira vez em dias, eles pareciam felizes. Helena sentou-se na soleira da porta e respirou fundo. Olhou para o céu e sussurrou. Obrigada. Ela não sabia se ele ouviu, mas precisava agradecer, porque naquele momento tinha um teto, e isso já era mais do que ela esperava. Os primeiros dias na cabana foram difíceis, mas eles se viraram. Miguel saía todo dia para buscar lenha. Ana Clara cuidava de Maria. João Pedro ajudava como podia. E Helena, ela tentava manter a esperança. Fez um fogareiro com pedras. Cozinhava o que encontrava. Raízes, frutas. Às vezes, nada. Mas eles sobreviviam. E no fim do dia, quando as crianças dormiam abraçadas, ela olhava para elas e pensava, a gente vai conseguir, não sei como, mas vai. Foi numa dessas noites que ela sentiu. Alguém estava os observando. Não era coisa da cabeça dela. Era real. Helena acordou no meio da madrugada e ouviu um barulho lá fora. Passos, galhos quebrando. Levantou devagar com o coração disparado. Foi até a porta e olhou para fora. Mas não viu nada. Só mato. Só escuridão. Voltou para o canto onde as crianças dormiam e ficou ali, acordada, até o sol nascer. No dia seguinte, quando ela saiu para buscar água no riacho, viu pegadas. Pegadas grandes, de homem, em volta da cabana. O sangue de Helena gelou. Alguém tinha estado ali, de noite, observando eles. E ela não sabia quem era, nem o que queria. Voltou correndo para dentro e trancou a entrada com pedras e madeira. Miguel percebeu. O que foi, mãe? Nada, ela mentiu. Só estou deixando mais seguro. Mas por dentro, ela estava apavorada, porque se era o dono da terra, ou alguém pior, eles não tinham como se defender. E naquela noite, quando todos dormiram, ela ficou acordada de novo, olhando para a porta, esperando, com medo, mas também com uma sensação estranha, porque no fundo, ela sentia que algo ia mudar. Não sabia se para bem ou para mal, mas ia mudar, e ela só podia esperar e rezar. Rezar que Deus, finalmente, não a tivesse esquecido. Os dias começaram a se repetir. Eles acordavam com o sol, comiam o que tinham, que quase sempre era pouco, muito pouco, e tentavam sobreviver mais um dia. Miguel saía cedo para buscar lenha. Ele voltava com os braços cheios de gravetos, cansado, suado, mas nunca reclamava. Ana Clara ficava com ela, ajudando a cuidar de Maria. E João Pedro, ele ficava sentado num cantinho, quieto, olhando para o nada. Helena sabia que ele estava triste, sabia que ele não entendia direito o que estava acontecendo. Mas o que ela podia fazer? Só abraçar, só dizer que ia passar, mesmo sem saber se era verdade. Foi no quarto dia na cabana que ela viu pela primeira vez comida, do lado de fora, uma trouxinha de pano, amarrada com cipó. Helena abriu devagar, com o coração apertado. Tinha mandioca, banana, um pedaço de carne seca. Olhou em volta, procurou alguém, mas não tinha ninguém. Só mato, só silêncio. Chamou Miguel. Olha isso aqui. Ele arregalou os olhos. De onde veio? Não sei. A gente pode comer? Helena olhou para a comida, depois para os filhos, magros, com fome, e decidiu. Pode. Naquela noite eles comeram de verdade. Helena cozinhou a mandioca, fez um caldo com a carne seca, dividiu com cuidado, para durar. As crianças comeram devagar, saboreando cada pedaço, e pela primeira vez em muitos dias, eles sorriram. De verdade. Helena também sorriu, mas por dentro estava confusa. Quem tinha deixado aquela comida? Por quê? O que essa pessoa queria? No dia seguinte tinha mais. Outra trouxinha, com farinha, feijão, 2 espigas de milho. Ela ficou parada, olhando.
Miguel veio até ela. Mãe, tem alguém ajudando a gente? Eu sei. Quem será? Helena não respondeu, porque não sabia. E isso a assustava. Ela passou os dias seguintes tentando descobrir. Ficava acordada de madrugada, olhando pela fresta da porta, esperando, mas nunca via ninguém. Só pela manhã, quando a comida já estava lá. Miguel começou a sair para investigar. Ele procurava pegadas, sinais, qualquer coisa. Helena sentou e segurou a mão dele. Miguel, eu não quero você por aí andando muito longe, entendeu? Mas mãe... Entendeu. Ele baixou a cabeça. Entendi. Mas Helena sabia. Sabia que ele não ia obedecer, porque ele era igual a ela. Curioso, determinado e preocupado. Naquela semana, a comida continuou aparecendo. Todo dia, na mesma hora, sempre antes do sol nascer. E Helena começou a se sentir observada. Não de um jeito ruim, mas de um jeito estranho. Como se alguém estivesse cuidando deles. De longe, em silêncio, sem se mostrar. Uma noite antes de dormir ela rezou. De verdade, pela primeira vez em muito tempo. Deus, eu não sei quem está ajudando a gente, mas se for o Senhor, obrigada. Obrigada por não ter me abandonado. E naquela noite, ela dormiu em paz. Pela primeira vez, desde que saíram de casa. Mas a paz durou pouco, porque no dia seguinte, Helena começou a sentir dor de cabeça, tontura, fraqueza. Achou que era fome ou cansaço, mas foi piorando. No outro dia, ela mal conseguia levantar. Miguel ficou assustado. Mãe, o que é? Nada, filho. Só estou cansada. Mas não era só cansaço. Era algo mais, algo ruim. E Helena sabia. Ela passou 3 dias deitada. As crianças cuidavam dela como podiam. Ana Clara molhava um pano na água do riacho e colocava na testa dela. João Pedro ficava do lado dela, segurando a mão. E Maria, ela só chorava, porque era pequena demais para entender, mas sentia que algo estava errado. Miguel saía todo dia para buscar comida. Mas Helena via no rosto dele o medo, o desespero. Ele achava que ela ia morrer, e ela também achava. Foi numa dessas noites que ela ouviu passos, lá fora, mais próximos dessa vez. Miguel se levantou, alerta. Tem alguém aí? Fica quieto, ela sussurrou, mesmo fraca. Os passos pararam na porta, e então, uma voz, grave, cuidadosa. Tem alguém aí dentro? O coração de Helena disparou. Miguel olhou para ela, esperando uma ordem. Ela balançou a cabeça. Não responde. Mas a voz continuou. Eu sei que tem. Eu vi as crianças, vi vocês. Eu só quero ajudar. Ajudar. Será que era verdade? Ou era mais uma armadilha? Miguel se aproximou da porta devagar. Quem é o senhor? Meu nome é Afonso. Essa terra aqui é minha. E vocês estão morando numa cabana abandonada que também é minha. Helena fechou os olhos, sentindo o medo voltar. Ele ia mandar eles embora. Ou pior, mas ele continuou. Eu não estou aqui para tirar vocês. Eu estou aqui porque eu sei que a mãe de vocês está doente. E eu quero ajudar. Miguel hesitou. A gente não precisa de ajuda. Precisa sim. Eu ouvi ela gemendo de longe. Se não cuidar, ela pode morrer. Helena abriu os olhos. E por um segundo, acreditou. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Miguel fechou a porta com força. A gente não precisa de você, vai embora. Silêncio. E então, a voz de novo. Está bem, eu vou. Mas se mudarem de ideia, basta seguir o riacho por aproximadamente 1 hora e irão encontrar minha fazenda. Os passos se afastaram e eles ficaram ali, no escuro, em silêncio, com medo e esperança, tudo misturado. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou pensando. Será que ele falava a verdade? Será que ele realmente queria ajudar? Ou era só mais um homem querendo se aproveitar? Ela não sabia. E não tinha como saber. Só podia esperar e rezar. Mais uma vez. Mas no fundo ela já sabia. Não ia aguentar muito tempo. A febre estava piorando. O corpo doía inteiro. E as crianças... Elas não iam conseguir cuidar dela sozinhas. Então, talvez, só talvez, aquele homem fosse a resposta que ela tinha pedido, a resposta que ela achou que nunca ia vir. E naquela noite,
Antes de desmaiar de novo, ela sussurrou: Deus, se for para eu morrer, pelo menos salva meus filhos. E foi a última coisa que ela lembrou, antes de tudo escurecer. Ele tinha visto tudo, desde o começo. Afonso. Helena ainda não sabia o nome dele naquela época. Para ela, ele era só o homem. O homem que os observava. O homem que deixava comida. O homem que aparecia e desaparecia como um fantasma. Mas para ele, eles não eram só mais uma família passando necessidade. Eles eram algo mais, algo que ele não esperava encontrar. Ele contou que tinha visto eles pela primeira vez no segundo dia, quando Miguel estava quebrando lenha sozinho, perto do riacho. Afonso passou por ali de cavalo, voltando da cidade, e viu o menino, magro, suado, com as mãos machucadas, tentando quebrar um galho grosso com uma pedra. Ele parou o cavalo e ficou olhando de longe. Esperou para ver se tinha um homem por perto, um pai, um responsável. Mas não tinha, só o menino. No dia seguinte, ele voltou, dessa vez mais cedo, escondido entre as árvores, e viu eles. Helena, os 4 filhos, a cabana caindo aos pedaços, o fogareiro improvisado, a roupa rasgada, a fome estampada no rosto das crianças. E ele sentiu algo. Não era pena. Era mais do que isso. Era reconhecimento, porque ele já tinha passado por algo parecido, muito tempo atrás, quando perdeu a esposa e ficou sozinho, sem saber se ia conseguir continuar. Foi por isso que ele começou a deixar comida. No começo, com medo de assustar, com medo de parecer ameaça. Ele sabia como era. Uma mulher sozinha com filhos pequenos não confia em ninguém, e ele não queria assustar, só queria ajudar. Então, deixava a trouxinha de madrugada e ia embora, sem ser visto, sem esperar agradecimento, só ajudando. Mas com o tempo, ele começou a se aproximar mais, não fisicamente, mas emocionalmente. Ele via Miguel saindo todo dia para buscar lenha, via Ana Clara cuidando da irmãzinha, via João Pedro sentado sozinho, triste, e via Helena tentando ser forte, tentando manter tudo junto, mesmo quando estava caindo aos pedaços. E ele começou a se importar, de verdade. Foi quando Helena ficou doente que ele decidiu se mostrar. Ele percebeu que ela não estava mais saindo da cabana. Percebeu que Miguel estava mais assustado. Percebeu que algo estava errado. Então ele foi até lá e tentou falar com ela. E ela o tocou de lá. E ele entendeu. Ele respeitou e foi embora. Mas não desistiu. Disse onde poderiam encontrá-lo, caso precisassem de ajuda. Era só seguir o riacho. Então ele esperou. Esperou o momento certo. O momento em que alguém pedisse ajuda. E o momento chegou. Foi numa madrugada, quando Helena desmaiou de vez. Quando a febre ficou tão alta que ela começou a delirar. Miguel entrou em pânico, chacoalhou o corpo da mãe, gritou o nome dela, mas ela não respondeu. Ana Clara começou a chorar, João Pedro também, e Maria, ela não entendia nada, só chamava mamãe sem parar. Foi quando Miguel lembrou, do homem, da fazenda, e decidiu. Ele ia buscar ajuda, mesmo com medo, mesmo sem saber se era certo. Ele não tinha escolha. Saiu correndo no meio da madrugada, seguindo o riacho, tropeçando nas pedras, caindo, levantando, correndo de novo, até que viu a fazenda, grande, iluminada, com cercas de madeira, currais, casas pequenas espalhadas e uma casa maior no centro. Ele correu até lá, subiu os degraus da varanda e bateu na porta, com força, com desespero. Afonso abriu. Estava acordado ainda, tomando um café, planejando o dia, quando viu o menino, suado, chorando, desesperado. Por favor, minha mãe, ela está morrendo. Afonso não pensou 2 vezes. Pegou o chapéu, chamou 2 homens e saiu correndo atrás de Miguel. Quando chegaram na cabana, Helena estava desacordada, pálida, suada, respirando fraco. Afonso se ajoelhou do lado dela, colocou a mão na testa e sentiu a febre altíssima. Ele olhou para os filhos, assustados, agarrados uns nos outros, e disse firme: ela não vai morrer, nem hoje,
nem deixando essas crianças sozinhas, não sob a minha terra. Ele pegou Helena no colo, com cuidado, como se ela fosse frágil, e saiu andando rápido, mas sem correr. Os homens dele pegaram as crianças, uma em cada braço, e seguiram atrás. Helena não lembra de nada disso, só sabe porque Miguel lhe contou depois. Disse que o homem a carregou nos braços, sem parar, sem reclamar, só andando, com determinação, como se a vida dela dependesse dele, e dependia. Helena acordou 3 dias depois, num quarto que não conhecia, numa cama macia, com lençol limpo e cheiro de alfazema. Abriu os olhos devagar. Tudo estava embaçado, confuso. Tentou levantar, mas o corpo não obedeceu. Só doía. Doía tudo. Calma, não levanta ainda. Era uma voz de mulher, suave, carinhosa. Ela olhou para o lado e viu uma senhora de cabelos brancos, sorriso gentil, olhos cansados, mas bondosos. Onde eu estou? Ela conseguiu sussurrar. Na fazenda do Afonso. Você estava muito doente, mas já passou o pior. Meus filhos estão bem. Estão aqui, comendo, dormindo, brincando. Pode ficar tranquila. Helena fechou os olhos e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de cansaço, de tudo. A senhora se chamava Dona Amélia, era a cozinheira da fazenda, mas também era parteira, curandeira, sabia de chás, de ervas, de rezas. Foi ela quem cuidou de Helena. Ela contou que Helena tinha pego uma infecção forte, provavelmente da água suja que bebiam no riacho, que se tivesse demorado mais um dia, ela não teria sobrevivido. Mas Deus quis diferente, e ela também. Helena passou 1 semana deitada, tomando chá de boldo, de guaco, de erva cidreira, comendo caldo de galinha, mingau de fubá. Aos poucos foi melhorando. A febre passou, a dor diminuiu, e ela começou a voltar. Foi quando ela finalmente conseguiu levantar que viu os filhos. Eles entraram no quarto correndo. Miguel na frente, Ana Clara logo atrás, João Pedro no meio, e Maria, pequenininha, tentando acompanhar. Eles se jogaram em cima dela, chorando, rindo, agarrando. Mãe, a senhora está bem. Eu achei que a senhora ia morrer. Eu rezei todo dia. Mamãe, mamãe. Helena abraçou todos, de uma vez, com força, e chorou de novo, porque eles estavam bem, limpinhos, alimentados, seguros. Foi Miguel quem lhe contou tudo, como ele correu até a fazenda, como o homem, Afonso, veio buscá-la, como a carregou no colo por horas, como trouxe todos para lá, como Dona Amélia cuidou dela, como os trabalhadores da fazenda arrumaram um quarto para as crianças, como deram comida, roupa limpa, banho quente, e Helena ficou sem palavras, porque nunca ninguém tinha feito isso por eles. No 8º dia, ela conseguiu sair do quarto. Dona Amélia a ajudou, deu-lhe um vestido limpo, simples, mas cheiroso, penteou o cabelo dela e a levou até a varanda. Ele quer falar com você. Quem? O Afonso. O coração de Helena acelerou. Ela ainda não tinha visto ele, não desde que ele a trouxe para lá. Não sabia como agradecer, o que dizer, como olhar nos olhos dele depois de tudo. Ele estava sentado numa cadeira de balanço, tomando café, olhando para o horizonte. Um homem grande, forte, de barba grisalha, olhos cansados, mas gentis. Quando a viu, ele se levantou, tirou o chapéu e sorriu, mas um sorriso contido, respeitoso. A senhora está melhor. Estou, ela respondeu baixinho. Graças ao Senhor. Não foi eu, foi Dona Amélia. E Deus. Helena balançou a cabeça. Mas foi o Senhor que veio me buscar. Foi o Senhor que salvou meus filhos. Ele desviou o olhar, como se não soubesse lidar com agradecimento. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não faria. Muita gente passou por nós. E ninguém ajudou. Ele ficou em silêncio, e ela continuou. Eu não sei como agradecer, não sei como pagar, mas eu vou. De algum jeito eu vou. Ele olhou para ela, com seriedade. Eu não quero pagamento. Mas eu não posso ficar devendo. Não está devendo. Eu ajudei porque quis. Porque era o certo. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Então, o que eu faço agora? Ele pensou por um momento,
e então disse: "A senhora quer trabalhar?" O coração de Helena deu um pulo. Trabalhar. Era tudo o que ela sempre quis. Era o que o ex-marido nunca a deixou. "Quero", ela respondeu firme. "Quero muito." Ele assentiu. "Então amanhã a senhora conversa com o dono da fazenda. Ele vai te ajudar." Helena franziu a testa. "Mas o senhor não é..." Ele deu um sorriso de canto. "Amanhã a senhora descobre." E saiu, deixando-a ali, confusa, mas esperançosa. Na manhã seguinte, Dona Amélia a levou até a casa grande. Era enorme, com varanda ampla, janelas grandes, móveis de madeira maciça, quadros na parede. Helena nunca tinha entrado num lugar assim. Ficou nervosa, com medo de quebrar alguma coisa, de falar errado, de não ser boa o suficiente. Afonso estava sentado numa mesa grande, com papéis espalhados, contas, documentos. Ele olhou para ela e sorriu. "Senta." Helena sentou-se na beiradinha da cadeira, de mãos entrelaçadas no colo. Ele juntou os papéis e empurrou para o lado. "A senhora disse que queria trabalhar." "Sim, senhor." "Sabe fazer o quê?" "Cozinhar, lavar roupa, limpar casa, costurar, plantar, qualquer coisa." Ele assentiu pensativo. "Tem um lugar aqui na fazenda, uma casa pequena, vazia faz tempo. Precisa de reforma, mas dá para morar." O coração de Helena acelerou. "O senhor está oferecendo uma casa?" "Estou. E um trabalho. A senhora pode ajudar Dona Amélia na cozinha, ou cuidar da horta, ou o que preferir. E meus filhos vão morar com a senhora, vão para a escola e vão ter comida todo dia." Helena não conseguiu segurar. Chorou ali mesmo, na frente dele, sem vergonha, sem controle, porque pela primeira vez tinha esperança. Esperança de verdade. Eu não sei como agradecer." Ele se levantou, veio até ela e colocou a mão no ombro dela, com gentileza. "Não precisa agradecer, só precisa recomeçar." Helena olhou para ele e finalmente perguntou: O senhor é o dono dessa fazenda?" Ele sorriu. "Sou." Helena arregalou os olhos. "Mas o senhor me carregou no colo, me trouxe até aqui, cuidou dos meus filhos. Por quê?" Ele respirou fundo e disse baixinho: "Porque eu sei o que é perder alguém, sei o que é ficar sozinho, e sei o que é precisar de ajuda, e não ter ninguém." Ele olhou para a janela, para o horizonte, e continuou: "Minha esposa morreu faz 10 anos, de parto. O bebê também não sobreviveu, e eu fiquei vazio, sem propósito, sem vontade de continuar." Ele olhou para ela de novo. "Mas a vida continua, e a gente aprende que às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para a gente ajudar, ou para a gente ser ajudado." Helena segurou a mão dele. "Obrigada. Por tudo." Ele apenas assentiu e saiu, deixando-a ali, confusa, mas não mais perdida, porque pela primeira vez ela tinha um lar. A casa que Afonso ofereceu era simples, pequena, com 2 peças, uma para dormir, outra para cozinhar e comer. As paredes eram de pau a pique, o teto de sapé, o chão de terra batida. Mas tinha porta, tinha janela, e não chovia dentro. No primeiro dia, Helena e as crianças limparam tudo, vareram, lavaram, tiraram teias de aranha, afastaram os bichos, e no fim do dia estava pronta a casa deles, o cantinho deles, o recomeço deles. Os vizinhos começaram a aparecer, gente simples, trabalhadora, que morava na fazenda também. Eles trouxeram coisas, um colchão velho, mas limpo, panelas, pratos, cobertas, até um fogão de lenha que não usavam mais. Helena agradeceu cada um, com o coração apertado, porque nunca tinha sentido tanto acolhimento. Ela começou a trabalhar com Dona Amélia, ajudava ela na cozinha, descascava batata, cortava legumes, preparava o almoço para os trabalhadores, e Dona Amélia a ensinou. Ensinou receitas, truques, jeitos de fazer render a comida. Ela era paciente, gentil, e aos poucos virou uma amiga, uma mãe que Helena nunca teve. As crianças também começaram a se adaptar. Miguel arrumou um trabalho leve, ajudando no curral, ganhava uns trocados, e vinha todo orgulhoso mostrar para a mãe. Ana Clara
Começou a ir na escolinha da comunidade. Aprendia a ler, a escrever. Chegava em casa animada, mostrando as letras. João Pedro brincava com os outros meninos. Corria, ria. Finalmente, era criança. E Maria, ela não largava da saia da mãe, mas estava feliz, sorridente, segura. Afonso passava todo dia, não na casa de Helena, mas por perto. Dava bom dia de longe, perguntava se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, e ia embora. Sempre respeitoso, sempre cuidadoso, nunca invasivo. E Helena, ela começou a reparar nele, no jeito que ele andava, no jeito que falava com os trabalhadores, com respeito, com firmeza, mas sem arrogância. Ele não era como o ex-marido, não gritava, não ameaçava, não batia. Ele comandava com exemplo, e isso a impressionava. Uma tarde ele apareceu na cozinha, trazendo mudas de plantas, tomate, pimentão, alface. Pensei que a senhora podia querer uma horta para os seus filhos. Helena sorriu. Obrigada. Vou plantar hoje mesmo. Ele assentiu. Ia embora, mas ela chamou. Afonso. Ele parou. Olhou para trás. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Ele ficou em silêncio por um momento. E então disse, porque eu quero. E foi embora, deixando-a ali, com o coração batendo mais rápido. Sem entender direito o que estava sentindo, mas sentindo. Os meses foram passando, e eles foram se acostumando, com a rotina, com a paz, com a segurança. Helena acordava cedo, fazia o café para os filhos, ia trabalhar na cozinha, voltava no fim da tarde, cuidava da horta, fazia janta e dormia, tranquila, pela primeira vez em anos, mas algo estava mudando, nela. Ela estava sorrindo mais, rindo, cantando enquanto cozinhava. Dona Amélia percebeu. Claro que percebeu. Ela era esperta, observadora. E num dia, enquanto cortavam cebola, ela disse, você está diferente. Diferente como? Mais leve, mais feliz. Helena parou o que estava fazendo e pensou. Era verdade. Ela estava feliz. De verdade. E isso a assustava, porque ela não achou que ia conseguir de novo. Foi numa noite de lua cheia que tudo mudou. Helena estava voltando para casa, depois de ajudar Dona Amélia com o jantar. As crianças já tinham ido na frente, e ela resolveu caminhar devagar. Aproveitando o silêncio, a paz, o vento fresco, foi quando ela viu Afonso, sentado sozinho na beira do lago, olhando para a água, com o rosto triste, solitário. Helena hesitou, não sabia se devia se aproximar, mas algo nela a puxou. Caminhou até lá, devagar. Ele ouviu os passos dela e olhou. Helena, boa noite. Boa noite. Ela ficou parada ali, sem saber o que fazer, até que ele falou, senta, se quiser. Helena sentou, do lado dele, em silêncio, só olhando o reflexo da lua na água. Depois de um tempo ele disse, hoje faz 10 anos que minha esposa morreu. Helena olhou para ele. Sinto muito. Ele balançou a cabeça. Eu também. Todo dia. O senhor a amava muito. Amava. Ela era tudo para mim. Ele respirou fundo. Quando ela se foi, eu achei que ia morrer junto. Achei que não ia conseguir continuar. Helena colocou a mão no ombro dele, com cuidado. Mas o senhor conseguiu. Ele olhou para ela e sorriu. Triste, mas verdadeiro. Consegui, porque não tinha escolha. Ficaram ali por um tempo, conversando sobre a vida, sobre a dor, sobre o recomeço, e quando Helena se levantou para ir embora, ele a segurou pela mão. Helena, obrigado. Por quê? Por estar aqui, por existir, por me lembrar que ainda tem bondade no mundo. Helena sorriu e apertou a mão dele de volta. Obrigada por me salvar, por salvar meus filhos, por me dar uma chance. Ele levantou também, e ficaram ali, de mãos dadas, sob a lua, em silêncio, mas dizendo tudo. Quando chegou em casa naquela noite, Helena sabia que algo tinha mudado, entre ela e ele. Não era só gratidão, não era só amizade, era algo mais, algo que ela não estava pronta para admitir ainda, mas estava lá, crescendo, devagar, como uma planta, que precisa de tempo para florescer.
Os dias seguintes foram estranhos, diferentes. Toda vez que Helena via Afonso, o coração acelerava. Toda vez que ele falava com ela ficava nervosa. E ela não entendia. Ou melhor, não queria entender, porque admitir o que estava sentindo era assustador. Dona Amélia percebeu. Claro que percebeu. Ela era esperta, observadora. E num dia, enquanto cortavam cebola, ela disse: "Você gosta dele." Helena parou na hora. "O quê?" "Do Afonso." "Você gosta dele." Dona Amélia: "Eu só estou agradecida." "Não é só gratidão, menina. Eu vejo no seu olho, no jeito que você fica quando ele aparece." Helena baixou a cabeça. "Eu não posso gostar dele." "Por que não?" Porque eu acabei de sair de um casamento horrível. Porque eu não estou pronta. Porque eu tenho 4 filhos. Porque..." Dona Amélia colocou a mão na dela. "Porque você tem medo." Helena olhou para ela e assentiu, com lágrimas nos olhos. "Tenho. Muito." Dona Amélia sorriu. "É normal. Mas não deixe o medo te impedir de viver de novo." Naquela tarde, Afonso apareceu na cozinha, como sempre. Mas dessa vez, ele trouxe algo diferente. Uma caixa de madeira, pequena, bem feita. "Se isso é para você," ele disse, estendendo. Helena olhou confusa. "Para mim?" "É. Abre." Ela abriu devagar. Dentro tinha ferramentas, pequenas, delicadas, para jardinagem. "Pensei que você ia gostar, para cuidar da sua horta." Helena segurou a caixa com força, sentindo o coração apertar. "Obrigada. De verdade." Ele deu um sorriso de canto. "De nada." Ia sair, mas ela chamou. "Afonso, por que o senhor é tão gentil comigo?" Ele parou, virou e olhou nos olhos dela. "Porque você merece." E foi embora, deixando-a ali, sem ar, sem chão, sem saber o que fazer com o que estava sentindo. À noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo o que tinha acontecido, desde o dia que o ex-marido foi embora, desde a caminhada, a cabana, a doença, Afonso. E ela percebeu algo. Percebeu que, pela primeira vez, não estava mais sobrevivendo. Estava vivendo, de verdade. E isso era graças a ele. No dia seguinte, ela decidiu. Decidiu que ia agradecer, de um jeito especial. Fez um bolo, de fubá, com cobertura de goiabada, a receita que Dona Amélia a ensinou, e levou até a casa dele. Quando bateu na porta, ele abriu, surpreso. "Helena, trouxe isso para você, para agradecer, por tudo." Ele olhou para o bolo e sorriu, mas não um sorriso qualquer, um sorriso verdadeiro, cheio de emoção. "Faz anos que ninguém faz um bolo para mim, então está na hora de alguém fazer." Ele a convidou para entrar, e eles comeram juntos, conversando, rindo, e pela primeira vez, Helena se sentiu à vontade, completamente à vontade. Foi nesse dia que ele lhe contou mais sobre a esposa, sobre como se conheceram, sobre o casamento, sobre os planos que tinham e sobre a dor de perder tudo. E Helena contou sobre o passado dela também, sobre o abuso, sobre o medo, sobre a fuga. E ele escutou, sem julgar, sem interromper, só escutou. Quando ela saiu da casa dele naquela noite, Helena sabia. Sabia que aquilo não era mais só amizade. Sabia que estava se apaixonando. E pela primeira vez ela não teve medo, porque sabia. Sabia que ele era diferente. Sabia que com ele estava segura. A comunidade da fazenda era pequena, mas unida. Todo mundo se conhecia, todo mundo se ajudava. E aos poucos, Helena e os filhos foram sendo aceitos, de verdade. Tinha Dona Amélia, claro, mas também tinha seu Zé, o vaqueiro. Um homem de poucas palavras, mas de coração enorme. Ele ensinou Miguel a laçar, a montar a cavalo, a cuidar do gado. E Miguel virou quase um filho para ele. Tinha Dona Rosa, a parteira, que vivia algumas casas para baixo. Ela adorava as meninas, trançava o cabelo de Ana Clara, ensinava Maria a fazer bonecas de pano e contava histórias. Histórias antigas, de assombração, de amor, de luta. As crianças adoravam. E tinha seu Manuel, o carpinteiro, que vivia consertando as coisas da fazenda. Ele viu que João Pedro gostava de madeira, de construir, de criar, e começou a ensinar.
Ensinava a serrar, a lixar, a pregar. E João Pedro floresceu. Finalmente achou algo que amava fazer. As mulheres da comunidade também acolheram Helena. A convidavam para lavar roupa no rio, para fazer sabão juntas, para rezar o terço. E ela, pela primeira vez, tinha amigas, tinha companhia, tinha gente que se importava. Numa dessas tardes de lavar roupa, Dona Lourdes perguntou: "E você e o Afonso, como é que está?" Helena olhou para ela, assustada. "Como assim?" Ela riu. "Menina, todo mundo aqui vê. O jeito que ele olha para você. O jeito que você olha para ele. Eu não olho para ele de jeito nenhum. Olha sim. E está tudo bem. Ele é um homem bom. Merece ser feliz de novo." Dona Teresa, que estava do outro lado, completou: "E você também, filha. Você também merece." Helena ficou em silêncio, porque elas tinham razão. Mas admitir isso era difícil. Afonso continuava aparecendo. Todo dia. Sempre com uma desculpa. Trouxe mais mudas para a horta. Consertou a porta da casa dela que estava rangendo. Trouxe um banquinho novo para Maria sentar. E toda vez eles ficavam conversando. Sobre tudo, sobre nada. Só conversando. E Helena percebia que ele estava se aproximando. Devagar, com cuidado, sem pressionar, respeitando o tempo dela, o espaço dela, as feridas dela. Foi num domingo que ele a convidou. "Amanhã eu vou pescar no lago. Você e as crianças querem ir?" Helena hesitou. "Eu não sei. Vai ser de dia. Tranquilo. As crianças vão gostar." Ela olhou para ele e concordou. "Está bom." Ele sorriu. E o coração dela acelerou de novo. No dia seguinte eles foram. Helena, os 4 filhos e Afonso. Ele levou varas de pescar, minhocas, uma cesta com pão e queijo. E passaram o dia ali, na beira do lago. As crianças brincando na água. Miguel tentando pescar e não conseguindo. Ana Clara juntando conchinhas. João Pedro construindo coisas com gravetos. Maria correndo atrás das borboletas. E Helena, sentada ao lado de Afonso, em paz, feliz, completa. No fim da tarde, quando o sol estava se pondo, ele disse: "Você sabe que pode confiar em mim, né?" Helena olhou para ele. "Sei. Eu nunca vou te machucar, nem te prender, nem te controlar." Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas. "Eu sei disso também." Ele segurou a mão dela, com cuidado. "Eu só quero que você saiba que eu estou aqui, para o que você precisar, sem pressa, sem cobranças." Helena apertou a mão dele de volta. "Obrigada." E ficaram ali, de mãos dadas, vendo o sol descer e sentindo que algo bonito estava começando. O tempo foi passando, devagar, suave, e o que era amizade foi virando algo mais, sem pressa, sem pressão, só acontecendo. Afonso começou a jantar na casa dela, uma vez por semana, sempre trazendo algo: carne, farinha, doce, e as crianças amavam. Miguel conversava com ele sobre o trabalho, sobre os planos para o futuro. Ana Clara mostrava as lições da escola. João Pedro mostrava as coisas que estava construindo. E Maria, ela sentava no colo dele e chamava ele de tio Afonso, com carinho, com confiança. E ele tratava eles como filhos, de verdade. Uma noite, depois que as crianças dormiram, eles ficaram conversando na varanda, sob as estrelas. Helena contou mais sobre o passado dela, sobre as coisas que nunca tinha contado para ninguém, sobre a primeira vez que o ex-marido bateu nela, sobre as vezes que ela quis fugir, mas não conseguiu, sobre a vergonha que sentia, a culpa, o medo, e ele só escutou, segurou a mão dela, e quando ela terminou ele disse: "Nada disso foi culpa sua, nada. Você foi vítima, e você foi corajosa, muito corajosa." Helena chorou, ali mesmo, na frente dele, e ele a abraçou, pela primeira vez, um abraço apertado, seguro, que dizia tudo que palavras não conseguiam. Depois daquele dia, tudo mudou. Não de forma brusca, mas mudou. Eles ficavam mais tempo juntos, conversavam mais, riam mais. E aos poucos, Helena foi percebendo que estava se apaixonando, de verdade. Não era mais só gratidão, não era mais só amizade, era amor, um amor diferente do que ela tinha conhecido antes.
Um amor que não machucava, que não prendia, que não exigia. Um amor que libertava. Dona Amélia percebeu antes dela. Claro que percebeu. Num dia, enquanto preparavam o almoço, ela disse: "Quando você vai admitir?" "Admitir o quê?" "Que você ama ele." Helena parou de cortar os legumes e respirou fundo. Eu não sei se estou pronta." "Ninguém nunca está pronto, filha. Mas às vezes, a gente precisa ter coragem mesmo assim." Helena olhou para ela. E se der errado? E se der certo? Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo, no passado dela, no presente dela, no futuro que ela poderia ter, com ele. E pela primeira vez, ela não teve medo, teve esperança. Foi numa tarde de chuva que ele apareceu, encharcado, ofegante, com uma expressão preocupada. "Helena, você está bem?" "Estou, por quê? A chuva está forte, a casa está segurando?" Helena sorriu. "Está, graças às reformas que você fez." Ele suspirou, aliviado, e ia embora, mas ela segurou o braço dele. "Fica, pelo menos até a chuva passar." Ele hesitou. "Eu não quero incomodar." "Ah, não incomoda. Fica." Eles ficaram sentados na varanda, vendo a chuva cair, ouvindo o barulho das gotas no telhado, sentindo o cheiro de terra molhada. E depois de um tempo ele disse: "Helena, posso te fazer uma pergunta?" "Pode. Você já pensou em recomeçar? Em amar de novo?" O coração dela disparou. "Por que você está perguntando isso?" Ele olhou para ela, com aqueles olhos cansados, mas gentis. "Porque eu quero saber se você acha que um dia pode ter alguém na sua vida de novo." Helena respirou fundo. "Eu acho que, se for a pessoa certa..." "Sim." Ele ficou em silêncio. E então perguntou baixinho: "E como é a pessoa certa?" Helena olhou para ele, diretamente nos olhos, e disse: "É alguém que respeita, que cuida, que não machuca, que faz você se sentir segura." Ele assentiu devagar. "E você se sente segura comigo?" "Sim." Ela respondeu sem hesitar. "Muito." Ele segurou a mão dela, entrelaçou os dedos, e ficou ali, em silêncio, só segurando, como se aquilo fosse o suficiente, como se aquilo dissesse tudo. E disse. Quando a chuva passou, ele foi embora. Mas antes, se virou para ela e disse: "Helena, eu não vou te apressar, não vou te pressionar, mas eu quero que você saiba que eu te amo e que eu vou esperar o tempo que você precisar." Helena ficou sem palavras, parada ali, com o coração batendo tão forte que ela achou que ia sair do peito. E quando ele sumiu na curva do caminho, ela sussurrou: "Eu também te amo." Nas semanas seguintes, Helena foi se permitindo sentir, permitindo sonhar, permitindo acreditar que, sim, ela podia ser feliz de novo. Afonso continuava vindo, mas agora era diferente. Tinha toques mais demorados, olhares mais profundos, sorrisos mais verdadeiros, e as crianças percebiam. Miguel perguntou um dia: "Mãe, o tio Afonso gosta da senhora?" Helena sorriu. "Acho que sim." "E a senhora gosta dele?" Ela olhou para o filho mais velho, aquele menino que tinha sido tão corajoso, tão forte, e disse: "Gosto." Ele sorriu. "Então está bom. Ele é legal. A gente gosta dele." E aquilo foi tudo que ela precisava ouvir. O dia amanheceu bonito. Céu azul, sol suave, vento fresco. Afonso apareceu cedo, com um sorriso diferente. "Hoje eu quero te mostrar um lugar." "Que lugar?" "Você vai ver. Confia em mim?" Helena sorriu. "Confio." Chamaram as crianças. E foram, caminhando pela fazenda, passando pelo pasto, pela horta, pelo rio, até chegarem no lago. O mesmo lago onde tinham ido pescar, onde tinham conversado pela primeira vez. De verdade. Havia uma manta estendida na grama, com comida, frutas, pão, queijo, suco. "Você preparou isso?" Helena perguntou, surpresa. Ele deu de ombros, meio sem graça. Dona Amélia ajudou. Helena riu. E sentaram todos, comendo, conversando, brincando. Depois do almoço, as crianças saíram para brincar, correndo pelo campo, rindo, felizes. E Helena e Afonso ficaram ali, sozinhos, lado a lado, olhando para eles. "Helena,
Ele começou sério. Sim, eu preciso te falar uma coisa. O coração dela acelerou. Pode falar. Ele respirou fundo, se virou para ela, segurou as duas mãos dela e disse: Desde o dia que eu te vi, deitada naquela cabana, doente, frágil, eu soube que você era especial, que você era forte, que você era tudo o que eu não sabia que estava procurando. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu passei 10 anos sozinho, achando que nunca mais ia sentir nada, que nunca mais ia amar. Mas você mudou isso. Você me fez voltar a viver. Ele enxugou uma lágrima que escorreu no rosto dela. E eu sei que você tem medo, sei que você sofreu, sei que você precisa de tempo, mas eu quero que você saiba que eu não sou ele. Eu nunca vou te machucar, nunca vou te prender, nunca vou te fazer mal. Helena balançou a cabeça, chorando. Eu sei. Então, ele respirou fundo. Helena, você aceita dividir a vida comigo? Não por necessidade, não por dívida, mas porque eu te quero aqui, do meu lado. E quero ser pai dos seus filhos, se você deixar. Helena olhou para ele, para aquele homem que tinha a salvado, que tinha salvado os filhos dela, que tinha lhe dado uma casa, um trabalho, uma vida. Mas mais do que isso, que tinha lhe dado respeito, amor, liberdade. E ela disse com a voz embargada: Aceito. Ele sorriu, aquele sorriso lindo, verdadeiro, e a puxou para um abraço apertado, cheio de amor, cheio de promessa, cheio de futuro. As crianças vieram correndo, gritando, pulando. Miguel perguntou: Mãe, o que foi? Helena olhou para eles, para os 4 filhos, e disse: O tio Afonso vai ser o pai de vocês agora. Ana Clara arregalou os olhos. De verdade? De verdade. E eles se jogaram em cima dele, rindo, chorando, felizes. E Afonso abraçou todos, um por um, como se fossem realmente dele. Porque eram. Agora eram. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eles ficaram na varanda, de mãos dadas, olhando as estrelas. Obrigada, ela disse. Por quê? Por não ter desistido de mim, por ter esperado, por ter me mostrado que amor não precisa doer. Ele beijou a testa dela. E obrigado você, por ter confiado em mim, por ter me dado uma chance, por ter me feito feliz de novo. Nos meses seguintes eles se casaram. Foi uma cerimônia simples na igreja da comunidade, com todos os vizinhos presentes. Dona Amélia chorou, seu Zé também. E as crianças, elas foram as mais felizes. Afonso reformou a casa, aumentou, fez mais quartos. Para cada criança ter o seu. Fez uma cozinha maior, uma sala espaçosa e uma varanda enorme, onde passavam as tardes, conversando, rindo, vivendo. Miguel continuou trabalhando na fazenda, mas agora como filho do dono, com orgulho, com propósito. Ana Clara se tornou professora, ensinando outras crianças na escolinha da comunidade. João Pedro virou carpinteiro, famoso na região pelos móveis que fazia. E Maria, ela cresceu feliz, segura, amada. E Helena, ela se tornou a mulher que sempre quis ser, livre, forte, amada, não por obrigação, mas por escolha. Hoje ela acorda com o cheiro de café fresco, olha pela janela e vê os filhos, já crescidos, cada um com sua vida, mas sempre voltando, sempre perto, sempre família. Miguel mora na fazenda com a esposa e os 3 filhos. Ana Clara casou com um professor, tem 2 filhos e mora na cidade, mas vem todo fim de semana. João Pedro abriu a própria marcenaria, faz móveis lindos e traz a namorada para almoçar todo domingo. E Maria, a pequena Maria, está na faculdade, estudando medicina, querendo ajudar as pessoas, como ela foi ajudada um dia. E Afonso, o Afonso dela, ele está ali, do lado dela, todos os dias, acordando com ela, tomando café com ela, rindo com ela, vivendo com ela. Hoje, quando Helena olha para trás, ela vê tudo, vê a dor, o medo, a fuga, a cabana, a doença, o desespero, mas também vê a coragem, a fé, a esperança e o amor. Um amor que a salvou. Às vezes, nas noites de lua cheia, ela volta ao lago, sozinha,
e se senta na mesma pedra onde Afonso a pediu em casamento. E agradece. Agradece a Deus por não a ter abandonado, mesmo quando ela achou que ele tinha. Agradece por ter lhe dado forças para sair, para lutar, para continuar. E agradece por ter colocado Afonso no caminho dela. Hoje, quando acorda e vê os filhos correndo pelo quintal e ele preparando o café, ela pensa em tudo que viveu. E agradece a Deus por não ter desistido dela, mesmo quando ela quase desistiu dele, porque no fim, Helena aprendeu. Aprendeu que o amor não precisa machucar. Aprendeu que recomeçar é possível. Aprendeu que mesmo nas piores tempestades, sempre tem um arco-íris esperando. E essa é a história de Helena. A história de como ela perdeu tudo e encontrou tudo de novo. A história de como ela achou que Deus tinha se esquecido, mas ele só estava a preparando para o melhor, para o que Helena merecia, para o que sempre deveria ter sido. E se você está passando por uma tempestade agora, se você acha que não tem saída, se você acha que Deus te esqueceu, a história de Helena quer te dizer: não desiste, continua, caminha, porque no fim da estrada tem uma casa te esperando, uma casa que pode te salvar, assim como salvou a Helena. Se você gostou da história de Helena, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Todo dia tem uma história nova esperando por você.